esse é um ponto importante. A maioria dos carros, né, na linha Land Rover, qualquer probleminha que dá, ela já acusa no painel, já dá algum tipo de informação. Por exemplo, aqui ela está acusando que eu estou com a porta aberta, ele já está apitando, ó. Fala pessoal, trazer uma dica hoje que a gente recebe bastante esse tipo de pergunta por aqui, que é o que você pode avaliar no carro na primeira ida numa loja. Então aquela primeira inspeção que você vai olhar o carro pela primeira vez, o que você deve observar, o que você pode fazer isso sem um técnico, sem um mecânico te acompanhando. Então vamos lá para as primeiras informações. Eu acho que a primeira delas é você dar uma olhada geral no carro, no aspecto geral do carro, como é que ele está, se ele te agrada. Então esse é o primeiro ponto. Pode ser que tenha carro que vai estar desalinhado alguma coisa ou outra, mas isso para você não é um problema. Aí a gente só vai precisar entender se isso é um problema estrutural, né, ou se foi uma ralada ali, alguma coisa simples no carro. Então, o que preocupa a gente numa peça repintada é saber o porquê que ela foi repintada. Se foi um ralado ou se foi uma pancada forte, que aí pode ter um dano estrutural. Então esse é um ponto. Outro ponto importante, no funcionamento do carro. Então, você vai entrar no carro, vai funcionar o carro. E você precisa observar o que ele apresenta no painel. Então ver se alguma luz está aparecendo, se tem alguma necessidade, por exemplo, apareceu uma revisão no painel, ou tem alguma luz vermelha ou amarela de emergência, preste atenção no que é, porque isso já pode ser um problema que o carro está apresentando. Então, esse é um ponto importante. A maioria dos carros, né, na linha Land Rover, qualquer probleminha que dá, ela já acusa no painel, ela já dá algum tipo de informação. Por exemplo, aqui ela está acusando que eu estou com a porta aberta, ele já está apitando, ó. Então ele já identificou que eu tenho um problema, mas na verdade eu estou de fato com a porta aberta. Prestar atenção no barulho do motor, ver se, por mais que você não esteja habituado, mas perceba se está redondinho, está funcionando correto, se a rotação do carro está estável. E um outro ponto importante, vou desligar aqui só para facilitar o som. Um outro ponto importante é andando com o carro. Então se você puder andar com o carro, observe se o carro está desempenhando bem, se tem algum barulho de suspensão, se o carro tem algum ruído diferente. O Land Rover ele é um carro extremamente silencioso, independente do motor. Então, observe se está tudo ok, se não acende nenhuma luz enquanto você está andando. São os principais pontos aí. Esse tipo de avaliação é uma pré-avaliação para ver se o que você encontrar passa no seu crivo, tá? Porque você pode ser que encontre alguma avaria, alguma coisa, mas que se resolver para você, ok o carro. Beleza, aí agenda o carro, né, para a gente fazer uma avaliação correta do carro, entender o que tem, qual o custo daquilo, e aí você conseguir fazer uma negociação com o vendedor. Então outra coisa que é importante e é legal de olhar é lá no cofre do motor, eu vou mostrar para vocês. O que nós vamos procurar inicialmente aqui, o que você pode fazer é entender o aspecto geral do carro. Então, por exemplo, esse aqui está bem limpo, tá? O carro também é novo, então não tem tanta sujeira. Mas o objetivo aqui é a gente procurar vazamentos, óleo ou água em algum lugar para ver se o carro já apresenta algum tipo de problema aqui. Então é importante ver. Por quê? Às vezes a gente pega um carro que tem muito vazamento e você já consegue ver isso facilmente. E nem todos os vazamentos você consegue ver olhando por cima. E aí, de novo, eu vou reforçar a importância do carro vir para uma oficina para poder avaliar corretamente. Por quê? Muitos dos problemas que a gente pega é olhando o carro por baixo e não por cima. Então, coisa simples que você pode fazer é tirar a capa do motor. Essa versão aqui, por exemplo, é só puxar ela para cima, ó. Ela tem umas travinhas aqui que é só puxar, ela já desencaixa. Ó, já desencaixa e você consegue olhar. Então, observar todos os buraquinhos que tem, todos os cantos, né? Ver se tem algum tipo de óleo melado ou às vezes aqui, por exemplo, nesse é um motor 6 cilindros diesel. Nessa aqui é um corpo da TBI, né? Então aqui às vezes ele apresenta um nível de carbonização bem grande, então fica uma crosta aqui com sujeira, encrostado. Então são pontos visuais que você consegue identificar. Olhar lá no fundo, lá embaixo, nas mangueiras, na correia, são todos pontos que você consegue, por uma inspeção visual, já entender se tem alguma coisinha aqui ou não. Aí é conversar com quem está te vendendo o carro. Falar, olha, se o carro de fato te interessar, eu preciso que o carro esteja 100% resolvido e agora eu preciso fazer uma inspeção completa nesse carro com um mecânico de confiança. E aí ver qual vai ser a resposta da loja. Se ela já se negar
a levar em algum mecânico ou alguém que você queira fazer uma avaliação, já é um sinal de que pode ter mais coisas, e aí eu não te recomendo a compra do carro. Que aí é aquela velha história, na dúvida, não compra. Não tem por que você comprar um carro na dúvida. O carro às vezes gera muita emoção na hora dessa negociação, e a pessoa acaba comprando na emoção, não, isso aí é uma coisinha simples, vamos lá ver. Aí chega aqui, toma um orçamento de 10, 15, 20 mil, às vezes até mais, e aí a conta não fecha pelo preço que você pagou no carro. Então você acaba pagando muito mais caro pelo carro no final, para que ele esteja todo resolvido. Então essas são dicas simples, rápidas, que você pode fazer aí nessa primeira inspeção, para ver se passa no seu crivo e já sentir quem está te vendendo o carro, como é que vai conduzir isso, beleza? Mas não deixe de fazer uma avaliação pré-compra. E a avaliação pré-compra, o nome já diz, é pré, é antes da compra, não é depois da compra, que aí você já comprou um problema, beleza? Então, obrigado aí por nos acompanhar, até uma próxima.